Boa tarde, meus amigos. Vou repetir esta tarde a aula número 9, porque devido a problemas técnicos ligados a um computador novo, a live ficou sem som e, portanto, eu voltei para o computador velho e agora é que vai ser uma live à maneira, com som e tudo. Portanto, vou falar do romantismo, heranças e inovações, do primeiro romantismo e depois da segunda geração romântica. O texto é longo e agradecia que, como esta aula é bastante interessante, que ouvissem a live várias vezes, porque tem conteúdos muito importantes, portanto, relativamente à nossa literatura portuguesa. E então vou começar a leitura. O romantismo, heranças e inovações. Em toda a Europa, estendendo-se da Alemanha à França e Inglaterra, a escola romântica fundamenta-se num certo número de princípios sociais e políticos em gestação desde o século anterior. A esses princípios não foi de certo alheia a ideologia da Revolução Francesa, que abre um novo espaço para a expressão de um conceito alargado de liberdade. O individualismo passa pelo sentimento e exaltação do eu interior, como valor potenciador da criação estética, nomeadamente literária, numa ofensiva contra o intelectualismo das luzes e, ao mesmo tempo, contra os espartilhos do classicismo e do neoclassicismo. O conceito de gênio, o ser genial de cada indivíduo, é assumido como a suprema força criadora através da imaginação. Trata-se, então, de uma absolutização do eu. Por toda a parte procuramos o absoluto, escreve Novalis. Literariamente, o eu, único e individual, exprime-se através da confissão ou da análise egotista. Ligando ou ampliando o conceito do individualismo, o supremo valor, o sentimento nacional exprime o pensamento de que a nação e o povo não são senão versões coletivas do individual. A poesia e a tradição populares, como criações próprias, encontram na estética romântica um espaço em que substituem a manifestação de um classicismo considerado alheio. Daí que, em convergência, a Idade Média e os temas medievais, como cristalização do nacional e próprio, constituam a matéria de que é feita muita da literatura romântica, quer como tentativa de reconstrução histórico-sociológica, quer como fábula, quer como moldura, enquadramento ou metonímia, para a colocação de uma problemática atual em que os motivos são, em última análise, motivos nacionais. Em 1828, na carta a Duarte Lessa, servindo de prefácio à primeira edição em Londres, publicada em Londres, do Romanceiro, primeiro volume, e aqui estamos já a falar do primeiro romantismo, Almeida Garrett, que nasceu em 1799 e faleceu em 1859, institucionalmente considerando como o introdutor e talvez o maior representante do romantismo português, remete efetivamente para a meia-idade, a criação do que chama a nossa poesia primitiva e eminentemente nacional, primeiro balbuciar da nossa língua. Estabelece aí, na sequência, aliás, de textos seus anteriores, uma nova e surpreendente dialética entre o nacional e o alheio, isto é, entre o que a Idade Média criara em termos literários e culturais e o que os eruditos humanistas dos séculos de subserviência clássica haviam imposto. É a valorização do gótico, como a cristalização do estilo medieval, que, à sua maneira, elegantemente irónica e quase familiar, Garrett explicita. Fatigados do grego e do romano, em arquitetura e em pintura, começamos a olhar para as belezas de Westminster e da Batalha, e o apetite embotado da regular formosura dos panteões e acrópolis começou por variar a inclinar-se para as menos clássicas, porém não menos lindas, nem menos elegantes formas de arquitetura e da escultura gótica.
Sucedeu exatamente o mesmo com a poesia, enfastiados dos Olimpos ignitos, saciados das Vênus e Apolos de nossos pais e avós, lembrámo-nos de ver com que maravilhoso enfeitavam as suas ficções e seus quadros poéticos nossos bis e trisavós. Achámos fadas e génios, encantos e doentes, um estilo diferente, outra face de coisas, outro modo de ver, de sentir, de pintar, mais livre, mais excêntrico, mais de fantasia, mais irregular, porém, em muitas coisas, mais natural. A doutrina romântica encontra-se, pois, centrada na oposição estilo clássico versus estilo medieval, na alusão de certo modo jocosa à geração arcádica precedente e, finalmente, no apelo à recuperação de modelos emotivos dependentes da liberdade de criação, da imaginação, da naturalidade. Formado ainda segundo os modelos arcádicos, já em 1826, no seu poema Dona Branca, publicado em Paris, considerado o primeiro texto do romantismo português, que é também de algum modo um verdadeiro manifesto da estética romântica, ele repudiara os modelos literários clássicos. Gentil religião, teu culto abjuro, acrescentando mais explicitamente. Ouve, escuta o alaúde romântico, ouve as coplas do amigo trovador. À nossa terra vamos. Neste passo pensamos encontrar os tópicos fundamentais da nova estética que o Arcade reconvertido proclama, isto é, em primeiro lugar, a oposição entre o alheio e o nacional, entre a mitologia clássica, Vênus, Jove, Baco, Apolo, e os motivos originais de uma cultura nada e criada numa Europa não necessariamente ou exclusivamente mediterrânica. Em segundo lugar, a oposição convencional entre o paganismo e o cristianismo, cristalizações da oposição entre o clássico e o medieval, disse adeus às ficções do paganismo, e cristão vate cristãos versus faço. Outro tópico de reflexão sobre este texto a vários títulos notável remete-nos para a identificação de instrumentos musicais com os estilos e modos poéticos. Assim se a lira fora, desde a antiga Grécia, o emblema da poesia lírica, a flauta ou a vena e a tuba emblematizam em Camões, por exemplo, respectivamente a poesia pastoril ou bucólica e a poesia épica. Dai-me a fúria grande e sonorosa, e não de agresta vena ou frauta ruda, mas de tuba canora e belicosa. Lusíadas, primeiro canto, versículo 5. Ora, neste passo de Dona Branca, eis-nos perante um novo emblema de um novo estilo poético, o alaúde, utilizado na música europeia entre o século XI e o século XVI, a que o autor chama romântico, e que remete para uma Idade Média onde o poeta procura acalentar sonhos, embalar saudades e, em suma, dar folga às ânsias d'alma com as ficções do engenho. No mesmo poema em que o poeta concilia brilhantemente as ficções do engenho com a doutrinação estética de que se tornou arauto e líder, encontramos um novo vetor da recuperação estética dos valores medievais e uma referência explícita à sobrevivência na tradição oral desses mesmos valores e modelos. Ó magas ilusões, ó contos lindos que às longas noites de comprido inverno nossos avós felizes entretinhais. É, portanto, através de uma recuperação mais intuitiva e colhida nas fontes de uma tradição oral, ainda que por vezes recorrendo à cronística, como acontece com o poema Miragaia, estreitamente aparentado com o livro de linhagens do Conde Dom Pedro, que Almeida Garrett empreende a valorização do que, para ele, em termos literários, culturais e estéticos, é nacional porque medieval. Pertence-lhe, portanto, a primeira recolha, que é também um ponto de partida para a instauração do estudo da chamada tradição oral moderna, que mobiliza hoje muitos estudiosos e investigadores no sentido de se colherem
os últimos registros de uma cultura oral que, da Península Ibérica, passando pelas ilhas atlânticas, atingiu o Canadá, o Brasil, os núcleos de origem europeia em quase todo o Oriente e comunidades hispano-judaicas, dos Balcãs à Turquia. Precursor notável, portanto, vai ter como continuadores personalidades, entre as quais avultam Teófilo Braga e Leite Vasconcelos, em gerações seguintes. Com essa obra romanceiro, cuja natureza e objetivos se esclarece no respectivo prefácio, o autor empreende a primeira tentativa de valorização da literatura oral e tradicional, colecionando os romances populares que haviam embalado a sua infância. Na voz da ama Brígida, muitos foram-lhe fornecidos por diferentes pessoas a quem se dirigiu. Ao contrário, porém, dos métodos de investigação moderna, Garrett retocou ou modificou algumas versões que lhe pareceram imperfeitas. Sobre alguns desses romances, tenta também uma recriação literária. A Duzinda, Bernal francês e todo o seu lirismo, sobretudo o das Folhas Caídas, revela a influência dos modelos populares sobre o poeta culto, Sina e Barca Bela. O romance e a novela encontram no romantismo um espaço de expressão privilegiado, desde o romance histórico ao romance confessional e de divagação, quer inserindo-se e aculturando as narrativas medievalizantes de Walter Scott e Macpherson. O poema Ocean é referenciado e traduzido, quer as confissões de Werther ou de Chateaubriand. O romance e a novela vão constituir um dos vetores mais vivos da produção literária romântica. Almeida Garrett e o seu mais próximo confrade, Alexandre Herculano, fazem do romance histórico de assunto medieval, o Arco de Santana de Garrett e Eurico o Presbítero, o Bobo ou Monge de Cister de Herculano, bem como as lendas e narrativas, um lugar de interseção da opinião, representação e imaginário nos planos social, histórico e estético. É isso que Garrett realiza também na sua mais original narrativa, Viagens na Minha Terra. Nessa obra, ele reivindica a liberdade, a espontaneidade e até a indisciplina na criação literária. É por esse facto marcadamente romântica e fragmentária. O autor parte com motivação ou pretexto de uma curta deslocação de Lisboa a Santarém, evocando como epígrafe a obra de Xavier de Maistre, Voyage autour de ma chambre. Desde logo torna-se evidente que esse curto itinerário não justifica o título, simplesmente essa viagem permite-lhe divagar livremente, tornando-se uma viagem mais que física, metafísica ou simbólica, segundo as suas próprias palavras, levando o seu pensamento através da história passada e da realidade contemporânea do país. São, portanto, divagações ou viagens espirituais no tempo e no espaço. Essas divagações levam-no a refletir segundo os ritmos do pensamento, ora grave, ora jocoso, sobre variados assuntos: política, história, estética literária, cultura, economia, problemas internacionais, arte, folclore, o povo, a corte, as cidades. Precursor inovador voluntarista, Almeida Garrett abeira-se também da cena e do texto dramático, introduzindo ainda que ambiguamente o drama romântico. Com efeito, após o momento vicentino, prolongado nos seus continuadores, ainda no século XVI, Ribeiro, Chiado, António Prestes e outros, e da episódica criação de Dom Francisco Manuel de Melo com O Fidalgo Aprendiz, com evidente ainda que não totalmente aproveitada influência do brilhante teatro castelhano da época, o século XVIII fora, de certo modo, também um século de teatro. Correia Garção tentara em duas peças produzir doutrina, teatro novo, e prática, assembleia ou partida. A cena portuguesa setecentista enche-se de peças provenientes de Castela, com ressaibos e influências italianas. Segundo o juízo, porém, de Correia Garção, não passavam de péssimos dramas corriqueiros.
Juízo, aliás, não totalmente justo, como justo não seria esquecer a obra de um Nicolau Luís, autor de algumas peças chamadas de cordel, um Manuel de Figueiredo, autor e tradutor de temas prestigiosos, desde autores gregos a franceses e ingleses. Mas foi António José da Silva, que nasceu em 1705, tendo falecido em 1739, o judeu, condenado e supliciado pelo Santo Ofício, que animou o famoso Teatro do Bairro Alto, com as suas óperas do assunto clássico, Esopaída, Encantos de Medeia, Labirinto de Creta, Variedades de Proteu, etc. O contemporâneo, Guerras do Alecrim e da Manjerona. Ou ainda recriações dramáticas como A Vida do Grande Dom Quixote e do Gordo Sancho Panza. Almeida Garrett assistiu a essas representações populares e uma delas, que descreve, colhe o tema para a sua mais célebre peça, Frei Luís de Sousa. No seu primeiro drama, Um Alto Gil Vicente, Garrett, baseado numa tradição sem fundamento, trata dos amores infelizes de Dona Beatriz, infanta filha de Dom Manuel e, mais tarde, Duquesa de Saboia, com Bernardino Ribeiro. Neste drama, tal como no poema Dona Branca, encontram-se e combinam-se o trágico e o cômico como representação da vida real, ou seja, do natural. Tal já não acontece no Frei Luís de Sousa, de inspiração nacional, messiânica e sebastianista, de certo modo próximo da tragédia clássica. Na memória do Conservatório Real, com que apresenta e explica o significado voluntarista e intencional da sua obra, Garrett afirma que o Frei Luís de Sousa, pertencendo, segundo ele, ao género trágico à maneira grega, no que diz respeito ao conteúdo, é um drama à maneira romântica, no que diz respeito à forma. Diz ele na já mencionada Memória do Conservatório Real: esta é uma verdadeira tragédia. Se na forma desmerece da categoria, ficará sempre pertencendo pela índole ao antigo género trágico. Ora, o facto de o autor definir este seu drama formal como uma verdadeira tragédia leva-nos de novo a refletir sobre a dialética romântica entre o moderno e o antigo, o nacional e o estrangeiro. A metodologia de Alexandre Herculano, outro grande nome da primeira geração do romantismo português, é diferente, ainda que no fundo os pressupostos sejam coincidentes com os de Garrett. Para ele, o homem de arquivos e documentos, foi bibliotecário no Porto e guarda da Torre do Tombo, as fontes provêm do enorme acervo de manuscritos que lhe passaram pelas mãos e que em grande parte compilou e publicou pela primeira vez nos 4 livros dos Portugal e a Monumenta Histórica. Aí colhe os temas e motivos da maior parte das narrativas de lendas e narrativas, bem como dos romances históricos que já referimos, em que tenta reconstruir sociológica e psicologicamente o universo medieval, as suas categorias e valores. O que nos diz na nota da primeira edição de Eurico o Presbítero, que data de 1844, é, efetivamente, a condensação em outro tipo de discurso da explicitação mais ampla e, talvez, mais poética que Garrett formulara nos textos que referenciamos. Diz ele, o período visigótico deve ser para nós como os tempos homéricos da Península. Nos cantos do presbítero tentei achar o pensamento e a cor que convém a semelhante assunto, e em que cumpre que predominem o estilo e formas da Bíblia e do Semunda Eda as tradições cristãs e as tradições góticas, que, partindo do Oriente e do Norte, vieram encontrar-se e completar-se em relação à poesia da vida humana no extremo ocidente da Europa. Para um e outro, porém, e até para os representantes da chamada segunda geração romântica, a Idade Média é um tempo-espaço de nostalgia, ou no dizer de Alban Bou, lugar de protesto
da variedade contra a unidade, da individualidade nacional, contra a organização totalitária e aniquiladora do Império Romano. A Idade Média apresenta-se como a época em que a nação chegou à consciência e realização da sua autonomia. Torna-se, pois, alegoria e paradigma. Depois de O Arco de Santana de Garrett, que acusa um certo parentesco com o romance de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, e em que a reconstituição histórica é mais poética do que científica, surgem da autoria de Herculano, Eurico o Presbítero, o Monge de Cister e o Bobo, além dos 2 volumes de lendas e narrativas que constituem na sua maior parte o aproveitamento literário dos livros de linhagens e cronicões. Exceptuam-se as narrativas O Parco da Aldeia, que preludia o romance campesino já próximo do naturalismo de Júlio Diniz, e de Jersey a Garranville, Impressões de Viagem, em que define contrastivamente o perfil psicológico de ingleses e franceses. O romance histórico de Herculano é eminentemente tributário da sua atividade como historiador. A efabulação romanesca, muitas vezes excessivamente idealizada, serve de motivo para a reconstituição da sociedade e do clima humano da Idade Média. O romance histórico, aliás, ganha dimensão e durante o século XIX, com Oliveira Marreca, Rebelo da Silva, Arnaldo Gama e o próprio Camilo Castelo Branco, entre muitos romancistas menores, constitui uma das modalidades narrativas de maior eco público. Quanto à obra narrativa de Herculano, porém, verifica-se em O Bobo e em O Monge de Cister que é mais nítido o registro do historiador, enquanto em Eurico mais intensamente se apresenta o registro poético. O próprio autor hesita em classificá-lo, crónica, poema, lenda ou o que quer que seja. Por outro lado, se em O Bobo se procura definir o gênio da independência, o Eurico e o Monge formam uma obra de conjunto, cuja tese o próprio Herculano esclarece. O hábito e os votos sacerdotais não desenraizam do coração humano as paixões como o amor, o ódio, a sede de vingança. Conceito tipicamente romântico ligado a um anticlericalismo de concepção liberal. Exilado, tal como Garrett, por motivos políticos e em virtude da sua adesão à causa liberal, é o exílio que cria nele a sensibilidade especial do desterrado. Liberdade, exílio, saudade são os temas privilegiados dos poemas do desterro, da harpa do crente e de A Voz do Profeta, prosa poética, que constituem para o poeta espaço para a transcendência e a expressão de um pensamento abstratizante vinculado a ideais políticos e sociais. E agora passamos à segunda geração romântica, que não é muito alongada. Portanto, a geração chamada de O Trovador, jornal literário fundado por um grupo de jovens estudantes de Coimbra em 1844, seguido pelo Novo Trovador em 1851, caracteriza-se por uma exacerbação das tendências românticas, com predomínio do desalento moral, de uma predisposição melancólica e saudosista, enquadrados por um conjunto de inclinações sentimentais marcadamente decadentes. O gosto pelos temas medievais desintegra-se da objetividade do registro herculano. Por exemplo, e surgem mais como imagens refletidas ou como um sistema de significantes cristalizado numa matéria diferida. Preferem-se agora os temas macabros, tétricos, sinistros, os cenários misteriosos de ruínas, bosques e ermos. São os ultra-românticos de que foram representantes, entre muitos outros, João de Lemos, que nasceu em 1818 e faleceu em 1890, e Soares de Passos, que nasceu em 1826 e faleceu em 1860.
A designação de ultrarromantismo é recente e não pode considerar-se sinónimo de pós-romantismo. Coincidiu, em muitos casos, cronologicamente com o romantismo formulado pela primeira geração. O próprio Almeida Garrett, aliás, classificara já criticamente de plus quam românticas certas composições, segundo os seus próprios termos, de solta e descabelada liberdade. Na obra destes poetas, porém, a par do predomínio de manifestações de uma sensibilidade hipercultivada, que por isso mesmo se torna em novo sistema convencional, aparece em esboço a tentativa de tratamento de temas sociais em que o progresso técnico e industrial, por exemplo, é objeto simultaneamente de apologia e de rejeição. Poetas menores como Tomás Ribeiro, Manuel Pinheiro Chagas, Bilhão Pato, António Cândido de Figueiredo formam uma corte de imitadores, muitas vezes de pacato provincianismo, em cuja prática literária se pressente a presença de modelos estrangeiros, desde Burger a Heine, Lamartine, Young e, uma vez mais, Macpherson. Pouco a pouco, o que é nacional ou pretender a ser nacional na doutrina e na prática do primeiro romantismo vai-se diluindo e aproximando ainda acriticamente dos modelos europeus. Alguns tópicos, porém, às vezes sob a forma de latências, a seu tempo emergirão de novo na literatura portuguesa. A saudade, a evocação do passado nacional, dividido entre a esperança e a desesperança. Em síntese, podemos, pois, dizer que esta geração, de algum modo, faz a gestão de uma crise. Muitos destes poetas gravitam, porém, em torno do seu patriarca, António Feliciano de Castilho, que nasceu em 1800 e faleceu em 1875, a figura de proa da segunda geração romântica, cuja obra ele próprio define. Eu tempero Victor Hugo com Virgílio e Lamartine com Horácio. Conciliação arcádico-romântica que pratica quer na composição de obras suas, quer na tradução, adaptação ou paráfrase de obras de Píndaro, Anacreonte, Virgílio, Ovídio, Molière, Goethe, Castilho, poeta e cego desde a infância, conheceu um enorme sucesso em Portugal e no Brasil, sucesso que a posteridade não viria a confirmar. Mas a sua influência no pequeno mundo dos jovens escritores da chamada Escola de Lisboa foi enorme, já que do seu beneplácito dependia o sucesso público e esse beneplácito era apenas concedido àqueles que se mantinham dentro dos moldes de um obediente academismo. Ele próprio os cultiva ao utilizar quase todos os recursos de um convencionalismo recém-inventado. O mistério, o luar, o ambiente feudal amaneirado, os espectros dos embuçados, a vingança, o ciúme, o amor fatídico de consequências devastadoras, tornam-se emblemas que outra nova geração, em termos etários sua contemporânea, mas em termos estético-literários avançada, irá pôr definitivamente em causa. Aproxima-se a chamada geração de 70, que faz a sua aparição no grupo da Escola de Coimbra, dando origem à mais famosa, acerba e frutificadora polémica literária portuguesa, a questão coimbrã. Ora, Camilo Castelo Branco e a transição sem hiato. Entretanto, de algum modo alheio a patriarcados e alinhamentos literários, Camilo Castelo Branco, que nasceu em 1825 e faleceu em 1890, constrói uma obra em que a versatilidade é uma das características mais evidentes. Criador do romance passional, escritor torrencial e vertiginoso de novelas sentimentais em que por vezes se instaura um registro humorístico e satírico, é certo que nessa volumosa produção que vai do romance histórico ao estudo do ambiente, através de imagens às vezes desconcertantes da vida portuguesa do tempo, se encontra a gestão de duas ordens de cedências. Por um lado, a cedência em relação ao gosto do público leitor, tendo em vista a recepção de uma obra que publica para viver, muitas vezes numa primeira versão em folhetim.
Por outro lado, a cedência em relação à evolução estético-literária, que opera a transição do ultrarromantismo para o realismo, definitivamente legitimado após o salto positivo da questão coimbrã. Citaremos entre os muitos outros romances e novelas que o popularizaram: Estrelas Propícias, Estrelas Funestas, Memórias do Cárcere, A Filha do Doutor Negro, O Judeu, O Retrato de Ricardina, O Bem e o Mal e O Amor de Perdição. Algumas destas obras, em que o fulcro temático é a paixão, cega e inelutável, documentam já, contudo, certos aspectos caricaturais que vão depois desenvolver-se na última fase da sua prática literária. Camilo trata principalmente no seu romance chamado passional os aspectos amargos da vida, as paixões fatais, os sentimentos de vingança, os pais violentos e opressores, os casamentos forçados ou contrariados, os homicídios, os crimes e adultérios e até a morte por paixão. Alternam com as personalidades tenebrosas de facínoras, os temperamentos angelicais de donzelas puríssimas e oprimidas, a nobreza de caracteres e a vileza de ações. Este extremismo é bem característico da constituição do romance da escola romântica, mas adquire uma dimensão superior na pena do Balzac português, como lhe chamou o lusitanista Georges Le Gentil. A vida do campo não é para Camilo saneadora e purificadora como para Júlio Diniz e Eça de Queiroz. É, tanto ou mais, que a da cidade, cenário de crimes e violências. Uma das características do romance de Camilo, nesta primeira fase, é o diálogo, por vezes pouco natural, o tom declamatório e lacrimoso, nas suas próprias palavras, que são talvez uma transigência com certa crítica. No entanto, não há dúvida de que o seu valor como mestre da linguagem é inegável. A par da vernaculidade e da riqueza vocabular, encontramos nele sobriedade de adjetivação e a retórica combinada, por assim dizer, com os aspectos familiares da linguagem, como ele próprio também diz. O Amor de Perdição, de 1862, a obra de maior sucesso do autor, é um romance clássico para o qual o seu autor preveu vê-lo pela quinta vez editado, um êxito que se prolongará para além do século. De facto, sondagens sobre a sociologia da leitura em Portugal mostram que é ainda um dos livros mais lidos no país. É a história triste de Simão Botelho, tio do autor, cujo rastro Camilo encontra nos livros do cartório das cadeias do Porto, onde se encontrara detido e cuja história sintetizou dizendo: amou, perdeu-se e morreu amando. A linearidade trágica do tema, a esquematização impressionante dos caracteres, a violência das paixões e dos ódios, finalmente a familiaridade despojada da linguagem, segundo o julgamento do próprio autor, fazem desta obra uma das mais expressivas da literatura portuguesa e, sem dúvida, a obra máxima da segunda geração romântica. O Eusébio Macário, de 1879, e a Corja, de 1880, iniciam, porém, uma nova fase na produção romanesca do autor, a qual se prolonga em A Brasileira de Prazins, de 1882. A dialética da geração de 70 implantara novos modelos, em que o realismo se instaura como a via de saída do provincianismo estreito que para alguns constituía como que um verdadeiro complexo. Não sem desgosto, Camilo apercebera-se da evolução sofrida e do registro diferencial entre dois universos estéticos e assume, criticamente, posição, tomando como referentes cronológicos o ano de 1863, ao prefaciar a segunda edição do Amor de Perdição, e o de 1879, em que prefacia a quinta edição do mesmo romance. Em 1863, atribui o êxito do romance um ano depois da primeira edição à rapidez das peripécias, simplificação do diálogo, ausência de divagações, lhaneza da linguagem, enfim, ao facto de possuir uma linguagem sã e ajeitada à expressão das ideias. Em 1879, porém, no prefácio da quinta edição, embora acuse o realismo de devassar alcovas, usar calão, espremer o pus das escrófulas, considera, contudo,
o seu amor de perdição como que ultrapassado em relação a uma estética atual. Ironicamente e com alguma amargura, como quem não está convicto, classifica o de romântico declamatório, com aleijões líricos, com desaforo de sentimentalismos, apresentando as lágrimas nos braços da retórica. Como ponto de partida para esse discurso criticamente recalcitrante, a publicação, em 1875, de O Crime do Padre Amaro, de Eça de Queiroz, constituindo seguramente o marco definitivo de uma nova estética. E assim terminamos por hoje este capítulo sumamente importante sobre o romantismo e passaremos à geração de 70 na próxima aula de literatura. Peço-vos que ouçam a live várias vezes porque a matéria é bastante vasta e só assim podem efetivamente assimilar o texto. E então desejo um resto de domingo muito bom para todos e que a semana seja muito melhor ainda. Até à próxima.